E nesse ponto, apenas o conhecimento teológico te credencia ao ministério? E quais são as características que você enxerga em um bom pastor? Olha, só o conhecimento teológico, eu acredito que não. O conhecimento teológico é importante. Você ter bons fundamentos, você ensinar boa teologia na igreja, ensinar o evangelho, obviamente, mas ter esse conhecimento, você ter robustez naquilo que você fala, naquilo que você prega, claro que é importante esse fundamento, né? Mas somente o conhecimento não te credencia. Não adianta nada, né, Daniel? Acho que a pergunta é nesse sentido, você saber tudo de teologia e você não amar pessoas, você ser um pastor só de gabinete, você ficar só cuidando das coisas administrativas, enfim, que tem o seu papel, que é importante também, mas ou não ter piedade, não ser uma pessoa que tem um coração voltado às ovelhas, às pessoas, ao evangelho de fato, né? A Cristo de fato. Então, o conhecimento teológico é importante, mas só ele não te credencia, não. Falar de qualidades e características é algo muito difícil, né? Peculiar, mas necessário. Deve ser uma busca constante em nossa vida, algumas características, né? Mas eu vou destacar aqui algumas, óbvio que são tem bastante características, né? Características que eu vejo em pastores que eu admiro bastante. Mas, sem ser muito pragmático, eu creio que um pastor deva ser, primeiro, submisso ao Senhor. Submisso a Deus, submisso à palavra de Deus, submisso aos ensinos da palavra, aos princípios e valores da palavra. Não negocia isso. Um pastor não negocia o princípio da palavra. De Gênesis e Apocalipse é palavra de Deus, é regra de fé e prática, única regra de fé e prática. Então, submisso ao Senhor, ser submisso a Deus com temor, com tremor, tendo Cristo como exemplo. Claro que ser submisso também implica ser submisso aos líderes, às pessoas acima de você. No caso, eu sou pastor auxiliar, então pouco se fala, né, dessa questão para pastores auxiliares. Essa é uma dica. Submissão é um ato intencional de não sacrificar a fidelidade no altar do sucesso. Então, ser submisso a Deus, submisso às pessoas que estão à sua volta, ao seu pastor titular, às autoridades que estão acima de você, amar a Deus, amar a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Então, submissão a Deus é uma qualidade, acho que é um ponto importante. O pastor também, Daniel, é uma coisa que eu tenho buscado, aprendido e buscado. Um pastor que é servo, pastor que é... E aí eu vou usar um termo que o autor de A Treliça e a Videira usa bastante, um pastor servo treinador, pastor que gosta de estar com o povo, de treinar o povo, de amar o povo, amar as pessoas, de caminhar, de ver Cristo crescer nessas pessoas, de servir essas pessoas realmente, e ser disponível a essas pessoas, às ovelhas que Deus confiou. Então o pastor deve ser servo, ele deve ser humilde, ele deve se esvaziar, ele deve andar, ele deve despertar liderança, andar com pessoas, valorizar os dons dessas pessoas, né? Então tudo isso eu acho que é importante. Também, além de ser submisso, servo, o pastor deve cuidar da igreja. O pastor deve amar a igreja. A igreja não é difícil. A igreja não é complicada. Complicado somos nós. A igreja é maravilhosa. A igreja tem as suas demandas, as suas falhas. A igreja, mas ela é a noiva de Cristo. Então eu não gosto, e aí eu vou concordar com o pastor Jeremias Pereira, né? Ele diz exatamente isso, né? A igreja é o povo que Deus nos deu. Claro que tem as suas dificuldades, claro que tem as suas demandas, mas eu não gosto de dizer que a igreja é complicada e a igreja é assim ou assado. Não. Eu devo cuidar, eu devo amar, eu devo servir a igreja, ser cuidadoso, né? Então, nesse sentido, são algumas características que eu vejo que são importantes. Então, um pastor que visita, um pastor que ama, um pastor que está perto, que cuida realmente do coração das suas ovelhas. Uma das coisas que eu mais admiro num pastor é a disponibilidade. Eu cresci tendo pastores muito disponíveis, então
é aquele pastor que larga tudo para correr atrás da ovelha. Ela não deixa a ovelha sofrendo na sua dor, na sua dificuldade. Ela para o que está fazendo na mesma hora, vai até a ovelha, né? E por mais que ela não possa resolver os problemas e os dilemas das ovelhas, mas ela está lá para ajudar a levantar, né? Exato. Então a gente tem vivido uma época de muitos pastores de púlpitos, mas a gente precisa de pastores que caminham ao lado da igreja, né? Caminham ao lado do povo. Eu ouvi certa vez de um pastor que ele falou assim, a gente, infelizmente, como pastores, a gente deixa as coisas muito para depois, no que diz respeito ao cuidado. A pessoa ficou doente. Vou dar um exemplo simples aqui. A pessoa ficou doente. Aí, não, irmã, tô orando por você. Beleza, mas o que custa ir lá? Talvez ela não está tão doente. O que custa? Não custa nada. É claro que a gente vai entrar no aspecto, no mérito da questão da visitação, né? Que se a gente não cuidar, se torna um ciclo, mas é importante as pessoas, ainda mais depois de uma pandemia, ou enquanto essa pandemia está avançando, né? Ou sendo freada aí, né? Cada vez mais as pessoas querem esse relacionamento. Então, tem pastores que falam assim, ninguém me procura. Procura então. Né? Procura. Seja você aquele que procura. Para estar perto, para andar junto. Então, eu gosto bastante disso e eu tenho aprendido a fazer esse exercício.